depois da Inquisição, o pessoal tem força ainda? Depois da Inquisição, 1492, por divina providência, muitos sábios espanhóis chegaram na cidade de Safed, no norte de Israel. Rabbi Shlomo Al-Kabatz, Rabbi Moshe Al-Shir, o Arizal e outros. E um deles, o grande legislador Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, ele que escreveu em 1560, mais ou menos, o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch é o código da lei judaica. Ele é o, não vou falar o primeiro, porque o primeiro a codificar a lei judaica foi Maimônides. Mas o código que foi aceito, que é mais atual, qualquer rabino para se formar, que tem que aprender, é o Shulchan Aruch. São 10 volumes, ele escreveu isto, ele era tão grande, tão importante, que isto tem a força como se fosse um tribunal rabínico de 200 sábios. Rabbi Yosef Karo. Mas Rabbi Yosef Karo era um judeu oriental, que era oriundo da Espanha. E os costumes dos judeus espanhóis são diferentes, Faradim, são diferentes dos costumes dos judeus ashkenazim. Que isto é uma coisa muito antiga. Alguns são do primeiro exílio, do primeiro templo, outros são do segundo exílio. Isso é uma diferença ainda nas tribos de Israel, assim diante. É uma coisa bem antiga. So, ele procurou um sábio que possa colocar no meio das anotações dele as diferenças dos costumes ashkenazim. E ele escolheu este homem em Cracóvia. Ele mandou os manuscritos dele para Cracóvia, para Rabbi Moshe Isserlis. Que este Moshe Isserlis, eu gostaria que vocês anotassem e vejam quantos anos este homem viveu. Ele nasceu em 1530 e já estava falecido em 1572. Viveu 40 anos. Escreveu 33 livros. Era um sábio cabalístico, astrônomo, entendia de ciências, escreveu um livro de filosofia. Ele que o colocou dentro do Shulchan Aruch, dentro do código da lei judaica, ele colocou as anotações para os ashkenazim. Hoje o Shulchan Aruch, que é o código da lei judaica, ele é formado de 2 sábios, Rabbi Yosef Karo de Tzfat e Rabbi Moshe Isserlis de Cracóvia. O túmulo dele, da família dele, a irmã, todos estão atrás daquele cemitério que está atrás da sinagoga, naquela praça de Kazimir, em Cracóvia. Túmulo muito procurado, ele faleceu em Lag Baomer, 33, do ano 5333, e assim diante, é muito interessante. Ele realmente foi um sábio muito, muito grande, tem muitas histórias sobre eles, não é o momento agora, mas na oportunidade falaremos ainda bastante dele. Vou falar só de um outro sábio, que é Natan Shapiro, um grande cabalista, muito, muito grande. Viveu em Cracóvia, foi o rabino de Cracóvia também, escreveu um livro, todo mundo chama ele pela obra dele, o Megale Amukot. Ele é conhecido como um grande cabalista. No túmulo dele, na pedra tumular, está escrito: este homem aprendeu com Eliyahu, o profeta. Quer dizer, tinha revelações praticamente proféticas, o Megale Amukot. E coisa interessante, só uma pequena curiosidade, vamos deixar tempo um pouco para perguntas. Uma curiosidade interessante, do lado do túmulo do Megale Amukot, que é este Natan Shapiro, que viveu também, faleceu jovem, ele nasceu em 1585 e faleceu em 1633, quer dizer, 50 anos. Ele, do lado dele, tem um túmulo sem pedra tumular. Sem pedra tumular. Túmulo, e não se sabe quem é. E aqui tem uma história interessante na nossa tradição. A história é o seguinte. Um judeu muito simples de Cracóvia, pobre, talvez, um belo dia chegou para um dos responsáveis da Hevra Kadisha e deu uma suma de dinheiro para ele e falou: olha, eu estou comprando o túmulo do lado do Rabino Shapiro, que era o rabino-chefe da cidade, uma autoridade grande. O homem embolsou o dinheiro e falou: tudo bem. 2 dias depois, este velho faleceu. E enterraram ele, em qualquer lugar, lá, outro lugar embaixo, ninguém sabia dessa história, o homem da Hevra Kadisha não revelou. À noite, ele está sonhando, e o falecido chegou e falou: nós combinamos uma coisa, eu paguei, eu comprei meu lugar. Não levou a sério. Quando o sonho foi se repetindo 3, 4 dias,
ele já viu que a coisa não é tão simples, ele foi até o tribunal rabínico e falou a verdade, falou, olha, o homem lá me falou comigo, me deu uma soma de dinheiro, eu não levei muito a sério, embolsei o dinheiro, mas ele está me atrapalhando o sonho já faz alguns dias, ele está querendo ser enterrado do lado do rabino. Começou uma bagunça, porque a primeira coisa para nós judeus desenterrar alguém enterrado já é complicado, quase que não fazemos isso, é muito raro, só para passar alguém para Israel ou uma coisa desse. Nós judeus nós não desenterramos falecidos, só em ocasos mesmo. Depois o tribunal rabínico falou, mas quem era? Quem é este homem que está pleiteando estar enterrado do lado do Megale Amukot, do lado do Rabi Natan Shapiro? Quem é este? Nós não sabemos quem é. Começou uma discussão. Até que um dos juízes falou, se ele é tão grande, como ele pretende para estar enterrado lá, que ele dá um jeito sozinho. O próximo dia se levantaram os judeus de Cracóvia e o túmulo lá embaixo estava vazio e de repente tinha um túmulo lá do lado com terra fresca arrumada. Desde lá não colocaram uma pedra. Nós vamos ver isso do lado do túmulo do Rabi Natan Shapira. Obviamente tem muitas histórias, muitas coisas do lado, mas eu vou deixar um pouco, talvez, perguntas, um pouco de tempo, quem quer um pouco. Nós vimos só, fomos até o século XVII, XVIII, tem, obviamente, mais coisas, mas pelo menos já aprendemos de onde que veio o jornal polonês, a sua fase grande e seu declínio.